Olá, boa noite. Representantes da empresa responsável pelo cilindro de gás que explodiu no início desta semana no bairro Tancredo Neves e deixou 14 pessoas feridas, visitaram hoje o local onde tudo aconteceu. A empresa afirma que vai continuar prestando assistência necessária para as famílias atingidas no acidente que deixou 14 feridos. Uma das vítimas, que estava internada em estado grave, morreu na tarde de ontem. Aos poucos, os moradores da Avenida Batron, no bairro Tancredo Neves, tentam retomar a vida que levavam. Seu Santino, de 76 anos, acompanha de perto a reforma da casa do filho dele, que teve várias rachaduras e a estrutura abalada por conta da explosão. Tudo está sendo pago pela empresa que causou o acidente. Quebrou o vidro, os cachorros foram queimados, né? E rachadura nas paredes, a massa do teto caiu todas e a empresa até agora tem cumprido com as suas obrigações. Na mesma rua, outros vizinhos tentam tirar as marcas do fogo das paredes. Funcionários de empresas de TV a cabo refazem ligações. A sensação que se tem é de que o pesadelo está indo embora com o passar dos dias. Hoje, moradores que tiveram bens comprometidos começaram a receber da empresa responsável pelo cilindro de gás que explodiu o ressarcimento. Além das residências que nós estamos reconstruindo, tá? Vamos fazer manutenção. Se tiver de construir alguma coisa, nós vamos construir também. Na última segunda-feira, um caminhão de uma empresa de gás realizava o transporte de um cilindro, quando o equipamento apresentou vazamento e foi ao chão durante uma manobra. Neste vídeo é possível ver a dimensão das chamas. Após a explosão, 14 pessoas, entre adultos e crianças, ficaram feridas. 9 delas ainda permanecem internadas em hospitais da capital. Uma das vítimas, de 28 anos, não resistiu e morreu na tarde de quinta-feira. Flávia Costa Royos teve 90% do corpo queimado. O fogo se propagou tanto que começou naquela segunda quadra, mas chegou até aqui. Atingiu Fabiola Costa, que estava nesse ponto com a filha dela de 2 anos. Fabiola, que foi internada gravemente ferida, não resistiu na tarde de ontem. A filha dela também não está nada bem. Teve 85% do corpo queimado. A vizinha da vítima se aproximava do portão da casa dela e viu o desespero de Flávia, que abraçou a filha para proteger das chamas. Ela abraçou a filhinha dela, né, para proteger. Aí quando ela passou mais o fogo, ela levantou, deu a bebezinha dela para outra pessoa e saiu correndo em desespero. O velório de Flávia Costa foi nesta igreja evangélica próxima à Avenida das Torres. A família não quis falar com os jornalistas. A empresa afirma que vai prestar o apoio necessário aos familiares. Tivemos lamentavelmente um óbito ontem. Era o que a gente não desejava, não esperava, mas aconteceu. Mas vamos ficar próximo das pessoas, ajudando no que for preciso. Pode ter certeza disso. Um foragido do sistema prisional e um detento que cumpria a prisão domiciliar foram presos pela Polícia Civil após simular atendimento médico para furtar uma moto em um hospital na zona leste de Manaus. A audácia desses 2 homens impressionou a polícia no último domingo. Alisson Alves, de 25 anos, chegou em uma moto junto ao comparsa Wallace Santos, de 24 anos, no pronto-socorro Platão Araújo. No domingo, o Alisson foi se consultar. Enquanto o Alisson estava se consultando, o Wallace ficou pelo estacionamento tentando ali verificar motocicletas e uma delas ele utilizou uma chave falsa e conseguiu levar a moto embora. Para identificar a dupla, a polícia começou a investigar o caso e analisou imagens do circuito de segurança do estacionamento da unidade hospitalar. Foi aí que os ladrões não deram sorte. É que uma das fases do plano de roubar a motocicleta previa que um deles teria de simular um mal-estar para ser atendido no hospital. Enquanto isto, o outro roubava a moto. Até aí, tudo estava dando certo. Mas o bandido que fingiu passar mal acabou fazendo um cadastro no hospital e, na ficha, deixou o endereço da casa dele. A partir do prontuário do paciente que nós conseguimos identificar o Alisson e em seguida chegar até o Wallace. O Wallace, no momento em que foi abordado por investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, cometeu mais um crime. O Wallace, no momento que foi detido pela equipe de investigação, tentou subornar os policiais, ofereceu R$2.000.
Alisson já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, inclusive havia sido condenado recentemente a 5 anos de prisão e cumpria a pena em casa por conta de problemas de saúde. Já o Wallace é foragido do sistema prisional por roubo. Agora, a dupla que não deu muita sorte vai voltar para a cadeia. Alisson vai responder por receptação qualificada e Wallace autuado em flagrante por corrupção ativa e por furto qualificado. Um princípio de incêndio suspendeu as atividades em uma fábrica do Distrito Industrial de Manaus na manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas logo foram controladas. O Corpo de Bombeiros chegou cedo nesta fábrica no Distrito Industrial de Manaus. Eles foram acionados logo depois das 8 da manhã para controlar um princípio de incêndio em uma máquina de solda. As chamas não se propagaram. Logo foram controladas por brigadistas, sem ninguém ficar ferido. A empresa não deu detalhes sobre o ocorrido, mas alguns funcionários foram liberados de alguns setores por conta do mau cheiro causado pela fumaça. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas divulgou hoje o acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração apresentados pela defesa e que manteve a cassação dos mandatos do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Porém, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico só será feita na próxima segunda-feira, dia 14, quando começa a valer o prazo para a defesa recorrer e solicitar efeito suspensivo com a finalidade de manter o governador no cargo até a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Com a publicação, a defesa da coligação Renovação Experiência, autora do processo que pediu a cassação do governador, também pode entrar com pedido de execução imediata do acórdão, ou seja, o afastamento de José Melo e Henrique Oliveira. Caso isso aconteça, a decisão sobre quem assume será da presidente do TRE, desembargadora Socorro Guedes. O governo do estado iniciou nesta sexta-feira a nova etapa de vacinação contra a febre aftosa no Amazonas, que é o terceiro maior produtor de bovinos da região norte. A primeira fase da campanha do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento segue até o dia 30 de abril. Com a campanha, o estado pretende alcançar o status de área livre da doença e, com isso, ganhar destaque no cenário comercial internacional para a exportação de carne. Para chegar em boa parte das fazendas do interior do Amazonas, o principal meio de transporte é o fluvial, mas também leva um tempo de estrada. Esta fazenda, localizada no município de Careiro Castanho, é uma das maiores criadoras de gado no Amazonas. O proprietário, que há 18 anos atua no ramo, pretende crescer ainda mais o negócio em meio à floresta e rios. E abastecendo todo o estado do Amazonas com nossa produção do nosso município. Mas os fazendeiros daqui sabem que criar gado na Amazônia não é fácil. Tem o período de cheia dos rios e a preocupação para controlar as doenças que podem afetar a saúde dos animais. Ainda hoje, os pecuaristas amazonenses querem o controle total da febre aftosa, que, atingindo os rebanhos, prejudica a rentabilidade das empresas rurais. A febre aftosa é uma doença de ocorrência mundial causada por um vírus. Um animal, quando ele é acometido de febre aftosa, o maior impacto dele é para a economia do país, porque um caso de febre aftosa, mesmo aqui no estado do Amazonas, que ainda não é livre, traz embargos econômicos para todo o Brasil. Os estados do Amazonas, Roraima e Amapá, na região norte, são os únicos no Brasil que ainda não possuem status de área livre. Por isso, foi lançada nesta terça-feira a campanha nacional de vacinação contra a febre em âmbito local. Na região, as ações coincidem com o aumento do nível dos rios. O desafio é livrar totalmente o estado da febre aftosa ainda este ano. O último foco foi em 2004, com a confirmação de casos. Atualmente, não há registros de suspeitas. Parte do sul do Amazonas já é livre de febre aftosa, certo? Não, sem esse item da vacinação. Mas esse é o nosso objetivo, de expandir.
o Amazonas se tornando livre de febre aftosa com vacinação, nós já temos de cara um valor agregado nisso. O valor da arroba do boi é reajustado em torno de 15%, que é um ganho significativo. Na primeira etapa da ação, que vai do próximo dia 15 até o fim do mês que vem, a meta é imunizar aproximadamente 445 mil cabeças de gado em 41 municípios amazonenses. Estima-se que no Amazonas o rebanho é de 1.500.000 gados. Esse outro fazendeiro do município de Careiro da Várzea tem muita preocupação com as enchentes. Um alerta sobre a água que vem, a gente tem que se preocupar para remeter o gado para a terra firme. O Ministério Público do Estado ingressou nesta sexta-feira com uma ação na Justiça que questiona o aumento no valor do IPTU cobrado pela Prefeitura em 2016. Em alguns casos, o valor do imposto subiu até 400%. Na próxima segunda-feira, a administração municipal deve apresentar ao MP os argumentos que justificam a cobrança. Na capital amazonense existem 625 mil imóveis, dos quais apenas 500 mil estão cadastrados na Prefeitura de Manaus. E todos os anos, os donos desses imóveis pagam o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Esse imposto é calculado de acordo com a valorização da planta do imóvel. Desde 2011, o IPTU tem como base uma lei municipal que atualiza a planta de valores. O reajuste de 100% foi dividido em 5 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, esta é a última parcela incorporada ao reajuste do IPTU, que ainda é reajustado com base na inflação do ano passado. Mas esse reajuste não agradou muitos contribuintes de Manaus, que viram um aumento no carnê saltar para 32%. Acho que não justifica um aumento tão evasivo sem aumento de salário, porque compare a isso. Os outros anos eram 700, 800 reais, passou para 4 mil reais. Por causa das constantes reclamações sobre o reajuste do IPTU, o Ministério Público do Estado vai entrar com uma ação cautelar contra o município de Manaus por entender que o reajuste do imposto predial deste ano é considerado abusivo, já que em alguns casos o aumento do tributo chega a ser 400% maior do que no ano passado. Desde o início do ano, 70 mil carnês do IPTU emitidos pela CEMEF já foram pagos na capital. Durante a reunião na manhã de hoje, na sede do Ministério Público do Estado, os promotores de justiça questionaram os fundamentos que embasaram a Prefeitura a aumentar o valor do IPTU deste ano. Para o secretário municipal de Finanças, o cálculo do reajuste do imposto predial seguiu os trâmites legais. E procuraremos demonstrar que ele foi feito com absoluta correção, evidentemente com um fortuito de 3 casos em 70 mil casos pagos. Caso o contribuinte não concorde com o reajuste do IPTU, basta preencher um formulário na sede da CEMEF e pedir a correção do valor do imposto até o dia 16 de abril. Lembrando que só vale para os casos que tenham erro de cálculo. O prazo para o pagamento do valor da parcela única do IPTU continua mantido e termina no dia 15 de março.